Paz do Senhor a todos, amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus por hoje termos desta oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo a santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Convido aos amados irmãos, neste momento, a estarmos juntos em oração ao Senhor Jesus. Lembrando que hoje, neste momento em que esta aula está sendo passada, é o domingo pascual. O domingo ao qual Jesus levantou-se de forma retumbante da cruz ou da cova ao qual muitos pensavam que o haviam vencido. Jesus levantou para mostrar a mim e a você que o plano de redenção de Deus estava concretizado, não é? Porque se nós analisarmos e vermos, se Jesus tivesse sucumbido e não tivesse reerguido-se daquela cova, a morte de Jesus seria em vão e ele seria apenas um profeta ou alguém de um grau muito elevado de percepção e sabedoria. No entanto, quando ele ressuscita, isso traz para nós, traz para mim e para você a verdade que está intrínseca nos evangelhos do Senhor Jesus, que é que ele veio para nos salvar, ele veio para dar a mim e a você a salvação, e a Páscoa para nós simboliza simplesmente este ato. Esse dia fui questionado sobre o, o cristão e a Páscoa, comemorar ou não. E a conclusão que nós chegamos, não podemos ser extremistas ao ponto de falar, não, vamos demonizar tudo, os ovos de Páscoa e tudo isso é algo pagão, enfim. Logicamente, essencialmente, a cerimônia da Páscoa, como é figura para os judeus, não é a mesma figura para nós, porque para nós não precisamos e nunca tivemos que ter uma observância do ritual pascal, como os judeus tiveram que fazer, sempre no mês Adib, que era o mês que iniciava o calendário judaico, ainda que nós temos o mês que inicia o ano, né, a virada do ano, mas o mês que iniciava o ano, propriamente dito, era o mês Adib, e o mês que virava, o mês sacerdotal, vamos dizer assim, é lá em setembro, meados de setembro e outubro, que é basicamente ali o que nós chamamos de Rosh Hashanah. Sendo assim, para eles era um ritual mesmo. Para nós, é apenas um símbolo de que Cristo, no domingo de Páscoa, levantou-se daquela tumba. Mostrou que a tumba estava vazia. Deixou um lenço sobre a tumba, mostrando que um dia voltaria, que aquilo não estava terminado. E assim nós podemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo por hoje termos esta rica e grande oportunidade. Então, se você tem essa oportunidade, celebre e alegre-se no Senhor, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu para nos dar a vida. E assim, vamos então orar ao Senhor Jesus Cristo neste momento, pedindo que Ele nos abençoe poderosamente. Senhor Deus e Pai, a Ti elevamos agora um clamor em oração, buscando, Senhor, de Ti direção, cuidado, zelo, buscando de Ti, Senhor, tudo aquilo conforme o Senhor tudo aquilo conforme nós necessitamos e o Senhor deseja para nós. Pai, perdoe nossas falhas, nossos erros, equívocos, Senhor, que venhamos ser, meu Pai, cada vez mais misericordiosos e piedosos, segundo as Suas sagradas Escrituras. Visita-nos, Senhor, nesse dia. Visita-nos, Senhor, nesta lição. Dê-nos condições, meu Deus, de aprender da Tua palavra nesta manhã. Dê-nos condições, Senhor, de o Teu Espírito venha, Senhor, no nosso coração e nos ensine as verdadeiras verdades que estão dentro das Escrituras Sagradas do Senhor. Meu Pai, que o Senhor, à base deste tema, que o Senhor fale profundamente comigo e com meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Sendo assim, nesse trimestre, como os irmãos já sabem, estamos tratando a respeito dos valores do reino de Deus.
E quais é a base? É a relevância do sermão do monte, o sermão das beatitudes, este sermão que fala profundamente conosco, é um sermão que fala de verdades muito profundas e nós temos uma relevância deste sermão para os dias atuais. Ainda que foi ministrado este sermão há alguns, ou pelo menos há quase 2 milênios atrás, ainda que foi neste tempo que para nós é um pouco longínquo, mas ainda fala profundamente conosco, porque a moral estabelecida por Deus dentro deste sermão é muito profunda, digo até muito difícil para nós alcançarmos algo tão primoroso, tão meticuloso, tão detalhista como esta salvação proposta pelo nosso Deus. No entanto, é o dever da igreja, é o meu dever, é o seu dever, olhar para as Sagradas Escrituras e acharmos nela o guia, o caminho, acharmos nela justamente a bússola para nos dirigirmos aos céus, nos dirigirmos nesta vida, na caminhada da vida. Sendo assim, hoje nós vamos tratar o aspecto de Jesus, o discípulo e a lei, porque nos primeiros 2 capítulos nós vimos, foi visto primeiro a respeito do sermão, foi explicado bastante detalhes sobre este sermão, como, de que maneira que esse sermão se deu, que foi explicado sobre a sua estrutura, foi explicado que este é o sermão mais conhecido de Jesus, certamente. Nós vemos que ali, neste momento, este sermão, Jesus estava ali naquele momento, e muitos foram também. Jesus, em certo momento, parou e curou muitos ali naquele momento. Nós vemos que há uma estrutura dentro deste sermão, e dentro destas palavras ao qual Jesus diz, escatologicamente, há uma também, nós conseguimos ver a partir desse sermão que há uma espera para a verdade, para a implantação literal do reino de Cristo. Porém, neste sermão, Cristo já mostra uma alusão do seu reino. Como será o seu reino? Sendo assim, nós vemos que talvez, e aqui não temos, e talvez não, né? Mas aquele sermão foi proferido ali sobre um monte perto de Cafarnaum. O que não se sabe, no entanto, talvez é a exatidão deste monte, deste local exato onde Jesus proferiu tais palavras, mas vemos também que há uma ligação intrínseca deste sermão com o Pentateuco. Então, tudo que Jesus diz aqui, ele diz à luz das Escrituras do Antigo Testamento, do Tanakh, da lei hebraica. E Jesus, então, ele mostra a partir destas leis, a partir do Antigo Testamento, verdades poderosas e grandiosas para nós, para a igreja do dia atual. Nós vemos também Jesus indicando uma moralidade, uma perspectiva moral mais profunda das Escrituras. E aqui, principalmente na lição que nós vamos ver hoje, mas Jesus está combatendo o sistema judaico criado na época. Porque a lei dada por Deus, ela é pura. Ela é para ajudar, ela servia como pedagogo. Lá em Gálatas 3:24 vai dizer que ela servia como aio. Aio é a tradução para nós, mas no grego está ali paidagogos, ou seja, é como alguém que ensina, é alguém que instrui, alguém que conduz por um caminho. E a lei, ela simplesmente conduziu por um caminho. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 10, vai mostrar que a lei, os sistemas sacrificiais, todo aquele aparato judaico que existia dentro do judaísmo, ele era transitório. Porém, mostra também que ele foi satisfeito na pessoa santíssima do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, quando ele profere a respeito das bem-aventuranças, que é como ele inicia o seu sermão, e você já estudou nas primeiras lições, nós vemos ali a respeito das bênçãos esperadas, das alegrias esperadas no estilo de vida cristão desejado por Deus.
Isso caracteriza o reino de Deus, mostra o seu sentido, o seu caráter, que o reino de Deus, ele nos propõe a uma metanoia. Essa palavra é incrível. Essa palavra do grego, ela é a metanoia, que é justamente a conversão. Metanoia é a mudança de mente, a mudança de pensamento, é abandonar as ações antigas, é aquilo que nos converge, faz nos convergir agora a viver uma vida com Cristo. Nós andávamos num caminho e agora nós tivemos a nossa metanoia. Agora nós andamos no caminho que é Jesus Cristo. Nós não andamos mais como nós queremos, mas andamos como Cristo deseja que a igreja ande. Sendo assim, vimos sobre o aspecto do sal, porque logo depois que ele profere as bem-aventuranças, ele profere o aspecto do sal, ele dá uma lição sobre o sal da época. Lembre-se que nós temos que nos transportar às épocas para compreender o valor intrínseco, o valor real, o valor que é factível para aquelas escrituras ditas naquela época e aplicar para nós. Agora, hoje, no entanto, nós vamos falar sobre um outro aspecto que inicia no versículo 17, que é a nossa leitura bíblica, e vai até o versículo 20. Eu gostaria de ler com você aqui a partir do versículo 17, ao qual se diz: Não penseis que vim destruir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Eu abro só um parêntese aqui, porque na minha tradução está trazendo o I, mas em outra tradução fala do J. Mas o sentido aqui é o iota, tá bom? É o iota e não o I ou o J em si, que é uma letra grega nesse sentido, que ela é uma menor, ele está trazendo a ideia de uma menor partícula de uma língua, né? Nem que uma menor partícula de uma língua não vai deixar de se cumprir. Cada coisa que ele diz categoricamente, com todas as vírgulas, com todas as minúcias de detalhes, tudo há de se cumprir. Esta é a ideia. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que visão e que palavra poderosa! À luz do texto ou da verdade prática, o autor, pastor Ziel Gomes, nos diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior e reflete no exterior da vida. Sendo assim, nós temos uma grande missão. Nós temos um importante ponto, que é interiormente. Os aspectos da nossa fé não se mostram exteriormente primeiro. A nossa conversão, a metanoia que há em nós, ela não inicia do exterior. Ela deve iniciar interiormente. Porque Jesus está mostrando que os fariseus e aqueles grupos que cercavam Jesus ali a todo momento, tentando derrubá-lo nas suas ideias, aqueles grupos estavam vivendo exteriormente, estavam vivendo uma verdade exterior, porque o seu interior não tinha sido modificado. Por isso que Jesus, ele replica eles quando eles dizem a respeito do não matarás, não adulterarás, e tantos não que Jesus replica, porque Jesus está mostrando que a pureza do reino excede em muito os aspectos exteriores. A nossa mudança deve ser refletida primeiro interiormente. Interiormente nós vamos nos modificando e exteriormente isso vai sendo aplicado. Lógico também que não existe uma mudança verdadeira de vida pelas Escrituras
sem que haja uma ação exterior, como Tiago ensina na sua epístola, que é a epístola é um tratado às igrejas, é um tratado à verdadeira igreja, por assim dizer. E ali ele ensina que os aspectos interiores se replicam ou se veem exteriormente por meio, então, das obras. Mas tudo começa no interior. Tudo começa no primeiro eu interiormente me modificar para então ver aquilo sendo aplicado dentro de uma perspectiva exterior. Sendo assim, talvez você agora lembre, ou seja você mesmo, talvez uma pessoa que quando se converteu, e isso é notório. Existem muitos casos e muitos diferentes tipos de conversão, mas existem pessoas que quando se convertem, elas vêm para a igreja com todos os seus vícios. Não há problema nisso. Você vir com todos os seus vícios, com todas as suas bagagens de pecado que a vida lhe acarretou e você trouxe consigo. Agora, no entanto, quando começa a ver a metanoia, quando começa a ver a conversão interiormente, isso começa a ser deixado de lado. Aquilo que você fazia ou tinha como verdade começa a cair, porque agora você começa a viver de uma nova perspectiva. Você começa a ver as coisas de uma nova perspectiva. Você começa a ver e a ter uma nova perspectiva interior e aquilo agora começa a te deixar, ou começa, não a te deixar, mas aquilo começa agora a não fazer parte dos seus atos e atitudes mais. Então, se você talvez está ouvindo essa live e você tem receio, ou talvez pense assim, eu vou para a igreja quando eu largar tal vício, quando eu largar outra coisa, quando fizer isso, não. Vá para a igreja. Vá para a igreja. Se dedique no reino. E isso, as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas serão trabalhadas. A igreja, ela tem que ter um ambiente acolhedor às pessoas que vêm com suas bagagens de pecados. No entanto, a igreja não pode aceitar também que aquela pessoa viva na prática do pecado, mesmo já estando dentro da igreja, porque senão a igreja não estará cumprindo a sua verdade intrínseca, que é justamente a conversão e a comunhão com os santos. Não tem como participarmos da comunhão se nós vivemos amarrados no pecado. Esta é uma verdade também que as Escrituras nos ensinam. Sendo assim, conforme nós lembramos, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz que Jesus cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu parte da lei, ele não cumpriu metade da lei, ele não cumpriu algo da lei, não, mas ele cumpriu toda a lei. E este, inclusive, é os nossos objetivos. E é o primeiro, e é o que vai tratar o primeiro tópico, mostrando que Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não, ele veio para cumprir categoricamente aos requisitos que a lei exigia. Jesus foi apresentado ao templo. Jesus foi circuncidado. Jesus começou as suas instruções cedo no judaísmo. Jesus começou a sua vida laboral com seu pai. Jesus cumpriu todos os ritos e cerimônias. Jesus ia a Jerusalém 3 vezes ao ano. Jesus cumpriu categoricamente todos os detalhes da lei. No entanto, existia algo que a lei pedia, que talvez a lei não conseguia entregar, que era não pecar. Porque o propósito da lei era revelar a justiça de Deus, revelar a justiça de Deus a partir e a partir disso mostrar que não deveria pecar. E isto toda a lei antiga não conseguiu suprir. Agora Jesus não. Jesus, ele, além de cumpri-la, ele ainda mostrou e ficou muito evidente sobre a própria ótica das Escrituras que ele não pecou. Ou seja, ele foi superior à lei. E é isso que o livro de Hebreus, quando você lê o livro de Hebreus, a temática do livro de Hebreus é justamente esta: o maior abençoa o menor. E o maior ali não é Moisés, não é a lei, não é Melquisedeque, o maior é Jesus. Não é os levitas, o maior é Jesus. E a lei, e ali o autor aos Hebreus usa esse jogo de palavras para nos mostrar essa verdade que é latente e que nós podemos ver ali categoricamente. É lógico também, nós podemos passar por um ponto
de que não basta somente nós conhecermos a Bíblia. Não basta somente nós sabermos sobre a Bíblia. Assim também o diabo e os seus anjos também entendem e sabem a Bíblia. Inclusive, há quem diga que ele seja o melhor teólogo, porque ele estava em todos os momentos da história, e muitas respostas que hoje talvez nós não temos, certamente ele tem, porque ele estava junto com Cristo e ele viu toda a criação, ele viu todos aqueles movimentos que Jesus fez na eternidade. Agora, no entanto, ele, apesar de conhecer, ele não cumpriu, ele não seguiu, e assim também somos nós. Nós não podemos ser apenas conhecedores das Escrituras, mas devemos ser cumpridores das Escrituras. Não devemos ser legalistas, como estavam sendo os judeus, ou aqueles grupos dos fariseus, saduceus, essênios, herodianos e outros grupos mais que existiam ali. Mas nós devemos ser verdadeiramente piedosos nas Escrituras, piedosos no nosso agir, e assim Deus há de cumprir em nós todo o seu querer. Jesus então cumpre a lei. Os primeiros subtópicos nos mostra que foi olhando para o passado, conforme eu já disse. Ele usa uma expressão ali, não pensem, revelando exatamente isso. Revelando exatamente isso. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso também. Jamais Jesus requeriu para si o título de ser aí talvez um revolucionário ou algo desse tipo, um agitador ou algo desse tipo. Não era a intenção de Jesus. Jesus não veio para desfazer o que estava feito, porque a lei, como eu disse, essencialmente ela era boa. O problema foi o que fizeram da lei. Jesus então mostra que a partir disso, Jesus ensinando na Palestina, conforme ele fazia, e neste sermão, ele mostrou que ele não se opôs em momento algum à lei e aos profetas. E ele sempre fazia questão de mostrar isso, de evidenciar isso. E nós vemos isso no versículo 17, que ele não veio para desfazer o que estava escrito, mas ele veio para cumprir. E ele veio para cumprir uma vez só. Uma vez para todo sempre. Por isso hoje nós não cumprimos mais os ritos cerimoniais que a lei exigia, nós não cumprimos mais os ritos cíveis ou jurídicos também que a lei exigia. Nós cumprimos e vemos apenas a perspectiva da lei moral, porque a moral ela não é modificável segundo as escrituras, né? Então aquilo que continuava sendo problema moral da época, nós ainda continuamos aceitando como sendo regra moral. Agora, as leis litúrgicas, por exemplo, os sacrifícios, a questão de purificação, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, a questão dos tabernáculos, a questão do próprio templo, nós não cumprimos isso mais. Nós não cumprimos, senão nós teríamos que ter, todas as nossas igrejas deveriam ter uma arca da aliança, todas as igrejas deveriam ter uma cortina separando, e deveria ser tudo desta medida, mas não é mais, pois nós não cumprimos essa parte da lei. Também não cumprimos a parte jurídica, porque ao avançar das eras e dos tempos, a visão em relação à sociedade foi modificando também, porque lá o que prevalecia, desde o Código de Hammurabi, que data pelo menos do segundo milênio antes de Cristo, ou do terceiro milênio antes de Cristo, do segundo milênio antes de Cristo, né? Desde o Código de Hammurabi, vinha-se a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente, a lei de que se alguém fosse, por exemplo, pego em adultério, era morto, se alguém fosse homossexual, era apedrejado. Então, olha como era a perspectiva. Não estou criticando, também temos que abrir um parênteses para explicar algumas coisas. Mas, naquela perspectiva, se existisse alguém, por exemplo, um vizinho, ou alguém próximo a mim que fosse, por exemplo, homossexual, ou que então tivesse ídolos para si, eu tinha o direito de ir lá, convocar a praça pública e apedrejar aquela pessoa até a morte. Agora, este parâmetro é no parâmetro que nós olhamos para os milênios antepassados, ou os milênios antes de Cristo. Nós podemos olhar também e julgar a Bíblia como uma genocida ou uma perspectiva genocida. E nem falar isso do próprio Deus. Porque são perspectivas e linguagens que faziam sentido à época. Não à época
Jesus ou Deus levantar um órgão de direitos humanos naquele local. Não iria funcionar. Certamente. E assim, nós vemos que a condução e evolução bíblica nos conduz até os dias de hoje, que hoje nós podemos resolver questões apenas na base da discussão da palavra. Nós não precisamos ir às vias de fato. Isso, então, produz, e por isso, então, melhor dizendo, que nós não seguimos também as leis jurídicas, porque as leis jurídicas faziam sentido à época e para nós hoje nós seguimos outros tipos de leis jurídicas, não é verdade? Mas, no entanto, a lei moral, ela persiste e permanece, tanto que hoje em dia nós não adoramos outros deuses, nós também não adulteramos, não matamos, não roubamos e tantas coisas mais que a lei moral estabelece para nós. E Jesus não veio então para destruir essa lei. Existia uma linha de pensamento que Jesus veio tão somente para dar continuidade à lei, ou seja, Jesus veio como um grande mestre, e aí então os evangelhos seriam uma exposição da velha lei. Esta também não é uma visão correta. Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio expor a velha lei nem fazer isso. Outra visão entende que Jesus agora ele afirma que ele aboliu tudo da lei. Toda a lei foi abolida e ele introduziu só a graça. Então agora não existe mais lei, o que os profetas disseram ficou no passado, agora o que existe é a graça. Também é um ponto extremo, é um ponto que nós também não podemos aceitar, ainda que a graça comum, conforme o próprio Calvino, esse conceito de graça comum e graça especial, e graça divina, ele veio ali das ideias de João Calvino a partir das suas reflexões sobre as Escrituras. Mas nós não podemos aceitar também este ponto, falando sobre esta ideia de que a graça somente, porque a lei ainda, seus aspectos ainda são válidos, ainda que, como eu disse, alguns aspectos dessa lei realmente foram cumpridos em Cristo, porque Cristo cumpriu aquilo que os animais, os sacrifícios, os ritos não poderiam cumprir. Sendo assim, nós podemos dizer que Jesus não somente cumpriu a lei, mais do que isso, ele deu uma honra sublime à lei, mais do que faziam aqueles escribas e fariseus, porque eles estavam ali deturpando a lei, interpretavam a lei de um modo pesado, de um modo ortodoxo demais, rígido demais, e acrescentando tradições, acrescentando meios para ficar e virar um jogo de poder. Neste caso, eles também estavam, ou eles estavam desprezando o Antigo Testamento. Não é porque eles diziam isso ou aquilo que eles estavam cumprindo, mas eles estavam desprezando porque eles transformaram o Antigo Testamento em algo em que eles queriam, que eles quiseram, melhor dizendo. Jesus, então, ele cumpriu e aperfeiçoou a lei. A palavra cumprir, o verbo pleroo, melhor dizendo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher ao máximo. Assim, Jesus cumpriu a lei e ele lhe deu perfeição. Ele deu perfeição à lei. Ele sempre falava, eu porém vos digo. E ele falava, nos antigos foi dito, e eu porém vos digo. Jesus, em algum momento, conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Jesus não conflitou, mas harmonizou. Por isso, ele não abusou do povo com a lei. Ele viu a respeito da lei e ele aplicou a lei de uma forma categórica, de uma forma clara, de uma forma ao que hoje nós podemos seguir, ao que hoje nós podemos falar. E se você for parar para pensar, a graça, este argumento de que a graça tudo suporta, na verdade é um argumento muito falho. É um argumento muito falho. Se você ouvir alguma igreja por aí dizendo isso, que pecamos, como diziam os nicolaítas, né? Pecamos, comamos e bebamos, porque amanhã mesmo pereceremos, que criam numa fatalidade, num determinismo cego da vida e num aproveitamento
da vida, mesmo pecando, porque quanto mais, segundo a visão deles, quanto mais pecado, mais graça ia superabundar. É uma verdade muito maluca de se seguir, mas existem doutrinas que hoje em dia têm ensinado isso, apesar das escrituras mostrar claramente que não é isso que Jesus está dizendo, mas se você parar para pensar, a graça ela é muito mais rígida do que a própria lei, porque a lei ela exigia o ato concreto. A lei exigia que você fosse pego. A lei exigia que alguém, uma testemunha, te julgasse. A lei exigia que alguém visse e denunciasse. Agora, a graça, ela foi no âmago do ser humano, ele consigo mesmo. O ser humano, pessoalmente, que há de analisar se ele pecou ou não. Ele é o seu próprio juiz. E, lógico, o Espírito Santo que nos dá esse direcionamento, né? Direcionamento de que se nós pecamos ou não. Direcionamento de que se aquela verdade é uma verdade correta ou não. Se nós estamos indo no caminho certo ou não. Então a lei, ela agrava, ou perdão, a graça, ela traz de forma mais profunda a observância da lei. Então é mentira o argumento de que a graça tudo suporta, a graça é maravilha e tudo. Não é. Perceba pelas escrituras que Jesus está dizendo, olha, a lei dizia sim, mas eu falo, olha, se você pensar, você já está fazendo. O Evangelho e o Novo Testamento mostram que o homicídio não é as vias de fato de você tirar a vida de alguém fisicamente. O homicídio pelo Novo Testamento pode ser você tirar a vida espiritual de uma pessoa. Olha que profundo. Algo que a lei não conseguia abranger. Porque se você disser uma palavra que mate aquela pessoa profundamente, você será culpado desta palavra. Então, qual é o peso maior? Perdão, qual é o peso maior? A graça ou a lei? Eu certamente diria a graça nos dá um peso maior. Agora também, a graça ela nos dá também a plena salvação no Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o que significa então a letra da lei? Porque o segundo tópico diz a letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei, o termo letra da lei, segundo Paulo, entendia diz respeito ao antigo concerto ou ao antiga aliança. Segundo o autor comenta aqui na lição, ele diz que essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, nós temos ali Paulo expondo sobre esta questão da letra da lei, como a lei o fazia reconhecer e como a lei mostrava a respeito dos desígnios de Deus e das proibições que nos levavam, então, a uma vida piedosa, por assim dizer. Sendo assim, a função da lei, ela tem uma função, era mostrar o pecado, e era mostrar que, conforme nós lemos lá. Aqui vamos fazer uma leitura no livro de Gálatas, carta de Paulo à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia, no capítulo 3, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 4. Esta questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo e nos conduzir à condição de escravos. Então, é o que ele diz em 2,4 de Gálatas. Agora, é o que ele diz em Gálatas 3,15 e também depois o 19. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Agora, quando nós vamos aqui no 19, qual era então o propósito da lei? A lei
foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgado por meio dos anjos pela mão de um mediador. Agora o versículo 24. Desse modo, a lei se tornou tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Então, perceba que Paulo trata com a igreja a respeito do aspecto da lei. Ele está dizendo aqui, olha, se nós voltarmos à lei, nós vamos ser conduzidos de novo à escravidão do pecado. Porque a lei agora, ela passou, a lei agora, ela não tem e nunca teve o propósito de retirar totalmente o pecado. A lei, ela apontava para a promessa, que é no versículo 19. A promessa, isso, no versículo 19. A promessa de que alguém ou um ser seria capaz agora de remover totalmente este pecado, de remover totalmente essa perspectiva que o pecado trazia. Então a lei era para lembrar o povo das transgressões. Inclusive, por isso que todo ano tinha que ter, de novo, a lavagem dos pecados. Agora, com Jesus, foi feito uma vez. Jesus fez uma vez, então hoje nós não precisamos mais fazer ofertas por pecados desconhecidos, pecados ocultos, por ação de graças. Não precisamos mais fazer desta maneira, porque Cristo satisfez todos esses rituais. E perceba que, então, no versículo 24, ele mostra que o propósito o propósito da lei era ser um pai da gogos, era ser, então, um tutor, que eu li no versículo 24, mas na sua versão, às vezes, está aio, né? Na minha versão está tutor, mas na sua versão está aio, e aí é hostes nomos pedagogos. Hostes nomos pedagogos. Nomos quer dizer a palavra, a lei mosaica. E aí, Paulo está aplicando a lei mosaica, o direito dela ser o pedagogo da nossa vida, ou melhor dizendo, foi o pedagogo no passado, né, o pedagogo no passado mostrando para o futuro. Sendo assim, nós caminhamos então para a perspectiva teológica da lei. E aqui eu já disse a respeito da questão moral, da divisão. Nós temos uma visão de dividir a lei em três partes, que é a parte moral, cerimonial e judicial. Essa judicial, às vezes, em alguma literatura, você vai encontrar como civil, mas é a mesma coisa. E assim, então, envolve questões dos 10 mandamentos. Claramente, eu já explanei um pouco sobre isso, mas Jesus esclarece que aquilo que a lei dizia era irrevogável e permanente. Por isso ele fala a respeito no versículo 18 de Mateus 5, que os céus e a terra, e para nós, por que ele fala céus e terra? Porque céus e terra para nós é algo permanente. Porque morrem pessoas, nascem pessoas, e os céus e a terra continuam. Então Jesus está falando, olha, a perspectiva que vocês têm de permanência, que é os céus e a terra, o firmamento, ainda que ele passe, as minhas palavras não vão passar, as palavras da lei não vão passar. Então, por isso que Jesus está ratificando o aspecto moral da lei. Porque o cerimonial e o judicial, eles vão se prevalecer, ou eles vão ser cumpridos totalmente em Jesus Cristo. E onde nós vemos os códigos morais, os códigos cerimoniais e judiciais? Levíticos, Êxodo, Números, Deuteronômio. Nós vemos ali as repetições, as colocações, todos os detalhes e minúcias ali para aquele povo oferecer sacrifício. No livro do Êxodo também tem todos os códigos de santidade que aquele povo necessitava cumprir. Sendo assim, nós vemos que claramente Jesus cumpriu toda a lei. Onde nós vemos isso? Vamos ao livro dos Hebreus. Este livro é muito bom para quando nós fazemos esse tipo de estudo, porque ele mostra claramente isso a respeito de Jesus, porque aqui o autor da epístola está argumentando com hebreus, com judeus, e muitas vezes judeus eram também praticantes antes do judaísmo e estavam aqui sendo encorajados. E olha que Hebreus nos diz aqui no capítulo 10, versículo 19 e no versículo 20, ao qual nos diz: sendo assim, irmãos,
tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Então, olha quantas figuras maravilhosas nós vemos agora. Agora, quando nós vemos a perspectiva do Novo Testamento e lemos o Antigo, nós vemos que tudo era uma figura, tudo era um símbolo, tudo apontava para a pessoa santíssima de Jesus. Ele era a bacia que estava colocada à frente do tabernáculo. Ele era o propiciatório, a mesa da propiciação, os pães asmos. Ele era a arca, ele era a cortina que separava a arca. Tudo apontava para Jesus, tudo caminhava para Jesus. Isso só falando do rito do tabernáculo, sem se estender aqui para outros vários ritos que existiam. Então, por isso que faz sentido, nós tivemos alguns trimestres atrás, se não me falha, foi antes, se não falha a memória, foi antes da pandemia. Nós tivemos isso, se não me falha a memória, foi inclusive o pastor Osiel Gomes, que foi comentarista também, quando nós vimos sobre a perspectiva do tabernáculo. Ou foi algum desses, se não me engano, foi o pastor Osiel Gomes mesmo, que nós vimos a perspectiva do tabernáculo. E ali nós tivemos a condição de estudar sobre todos os aspectos simbólicos. Inclusive, você pode adquirir o livro também, que fala sobre isso, que é justamente a respeito do tabernáculo, que é pastor Elianai Cabral, que o livro é O Tabernáculo. E nós vimos todos os aspectos simbólicos que o tabernáculo traz para Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo era o tabernáculo, ele era a presença. Né? Então, Jesus, então, ele satisfez e descortinou. E aqui ele está falando faz todo sentido para os judeus quando ele fala que nós temos plena consciência ou confiança para entrar no Santos dos Santos. Ali, falar isso para o judeu estava claramente dando uma ideia muito clara e familiar para o judeu, que era o Santo dos Santos. O judeu sabia que ele não podia adentrar ao Santo dos Santos. Aquele local era separado, era algo que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, então, para oferecer sacrifício. Então perceba que Jesus trouxe essa perspectiva e abriu, descortinou. A palavra na minha versão é descortinou. Existia a cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. E aí essa cortina, então, é Jesus. E ele mesmo se rasgou ali para desfazer esta separação. Então vemos um aspecto muito profundo na perspectiva da lei, na perspectiva teológica da lei, que para nós hoje ela é aplicada no âmbito moral. Sendo assim, Jesus não se manifestou contra a lei, mas exaltou ela grandiosamente. Inclusive, passa agora a ser a ação do Espírito Santo que gravaria no coração do homem o querer e a vontade do Senhor. Então agora passa a ser a ação do Espírito Santo. Paulo apresenta duas dispensações, que é a dispensação da lei e a dispensação do Espírito. Sendo assim, Paulo argumenta que a visão de Moisés, ou o ministério de Moisés, ainda que teve todo o grande brilho, porque foi um grande profeta. Sendo assim, mas é interessante quando nós lemos o livro de Deuteronômio, Moisés aponta para um profeta que haveria de vir. Um profeta maior do que ele, numa condição melhor do que a dele. E falar isso para os judeus era até difícil. Né? Era até difícil, pois os próprios judeus consideravam, ainda consideram até hoje, Moisés como um grande ou o maior profeta. E aí, Moisés falava aqui, ó, no capítulo 18 de Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 18, versículo 15, perdão, diz, e Yahvé, ou algumas traduções trazem Senhor, trazem Jeová, enfim, teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, e a ele ouvireis. Aqui Moisés estava profetizando sobre o Senhor Jesus Cristo.
Ele é o profeta de Deuteronômio. Jesus Cristo é o profeta de Deuteronômio que haveria de vir. E aí, quando nós partimos para Jeremias, Jeremias ansiava, tinha um anseio por uma nova aliança, por um renovo, uma concepção mais perfeita. Não que Jeremias estava também criticando a dispensação atual, não é isso. Mas Jeremias falava profeticamente daquilo que haveria de ser levantado pelo próprio Deus. E aqui nós vamos, aqui no capítulo. Bom, aqui eu acho que eu esqueci de anotar a referência, mas depois aqui, durante a leitura aqui, eu vou nos meus rascunhos eu fiz a referência e eu vou citando aqui depois. Mas Jeremias também ansiou por este dia, ansiou por agora poder ver este Jesus Cristo, poder ver essa nova aliança, porque ele também entendeu que aquilo era transitório. Ele entendeu pela palavra, pelo que Deus revelou a ele, que aquilo era transitório, que Jesus viria, que Jesus traria uma nova dispensação, um novo governo, uma nova perspectiva. Sendo assim, o propósito então da lei era que Jesus a cumprisse. Sendo assim, o apóstolo mostra que a lei era santa também, o apóstolo não menospreza a lei, porque nem Jesus menosprezou, era santa, ela era estabelecida por amor, mas ela foi transitória, e assim, depois, nós caminhamos então agora aqui no terceiro tópico da nossa lição, que é a justiça do reino de Deus. Então entendemos que a lei era transitória, a lei ela iria passar. É muito importante ter cuidado também no sentido de dizer que não há necessidade alguma de se voltar ao Antigo Testamento. É importante salientar isso. Podendo alguns argumentam que podemos rejeitar o Antigo Testamento por completo. Nada do que o Antigo Testamento diz vale. Só a partir do Novo. Isso também é algo muito crítico e muito problemático. Não podemos desprezar o que o Antigo Testamento diz. Não podemos agora rejeitá-lo por completo, porque existem verdades ali que ainda valem para os dias de hoje. E são verdades poderosas que ainda valem para os dias de hoje e não podem ser desprezadas, jogadas no ostracismo. Sendo assim, nós devemos caminhar nesta perspectiva de entender que a lei era boa, era por amor, mas Jesus a cumpriu. No entanto, nós não podemos desprezar agora todo o Antigo Testamento e agora somente seguir o Novo Testamento. Sendo assim, nós podemos ver e crer quão bom é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus e quão grande é o nosso Deus e quão grande amor ele tem por nós. Sendo assim, achei aqui, aqui nas anotações a respeito de Jeremias. Jeremias ansiava por esta nova aliança. E aqui ele diz no capítulo 31, eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias e serão meu povo. Portanto, a severa Yahvé encontrou graça no deserto, meu povo, quando buscava descanso, vindo de uma terra distante, e Yahvé apareceu. Contudo, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí a ti mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Israel. De novo serás adornada com teus tamborins, sairá dançando e se alegrando. Aqui a ideia é justamente a respeito desta nova aliança que Jeremias ansiava. Jeremias tinha esse desejo. E aqui ainda no capítulo... Aí aqui, ó, o que ele fala no versículo 31? Capítulo 31, esse aqui que eu li primeiro, versículo 1 a 4. Agora, versículo 31. Dias virão, afirma o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança com toda a casa de Israel. Não será antiga, não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. No entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei todo o conteúdo na minha Torá,
ou na lei, na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, eles serão o meu povo. Então perceba que aqui há uma expectativa por uma nova aliança. E Jeremias viu isso. Jeremias viu que a lei era boa, mas que ele ansiava por uma nova aliança. E agora então, para concluirmos o sermão de Jesus, de Mateus 5, 17 a 20, nós agora adentramos a parte, aqui o autor comentarista, ele fez divisões, né? Ele fez divisões a partir da própria leitura. Ele não quis expor toda a parte aqui do capítulo 17, que vai até, do versículo 17, que vai até o 26. Na verdade, é muito completo, né? Mas ele quis fazer primeiro a respeito desta introdução, e na próxima lição nós vamos tratar a respeito da questão do assassinato, depois a questão do adultério, que é tudo mesmo dentro desta linha. Então aqui inicia esta linha de raciocínio de Jesus, essa linha de exposição de Jesus, que é a partir da lei, né, que é a partir das Escrituras. Sendo assim, ele fala que a respeito da grandeza, no versículo 18, ele fala a respeito da grandeza no reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei? Na verdade, não. Aquele que procurar praticar e ensinar os mandamentos de Cristo estão escritos como ensinado por Jesus e estão escritos no seu reino. Então, a justiça do reino mostra que o grande ou o maior não é aquele que faz sinais exteriores, não é aquele que se mostra exteriormente como cumpridor, como faziam os fariseus, que chegavam às esquinas e oravam e clamavam, mostravam uma cara de aparência. Não. A justiça é aplicada àqueles que faziam com o coração derramado, aqueles que ofertavam, e até hoje isso perdura, que a justiça do reino, quem é maior no reino, não é aquele que faz para mostrar-se, mas é aquele que faz para mostrar o Senhor. Né? Então isso é algo profundo e tremendo. E há uma justiça nesse reino. Versículo 20 diz que a justiça não pode, se não exceder a justiça dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então há um pacto, há algo que nós podemos parear aqui. A compreensão de justiça, conforme o autor nos coloca, do Antigo Testamento, ela é baseada no binômio lei e obra que gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para então se justificar, para se manter naquele sistema. No entanto, no Novo Testamento, há exemplos de que não é possível atingir este grau simplesmente por lei e obra. Não é só por você obedecer à lei e fazer obras que agora você terá condições ou será um eterno cumpridor das Escrituras. E é isso que a lei, é isso que a palavra está nos mostrando. E alguns exemplos que nós vemos isso. Aquele jovem rico, ele obedecia à lei, mas ele não estava praticando a justiça do reino. O sacerdote e o levita que passaram ali pelo samaritano, eles também não estavam praticando a lei conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. E também outros exemplos, o fariseu e o publicano também, Lucas 18, que o fariseu achava-se melhor, achava-se, enquanto o publicano clamou com toda a humildade. Está aqui a diferença da justiça do reino. Não é por lei e obras. Não é porque eu obedeço à lei e faço obras, mas é por piedade. É pela piedade que eu cumpro na minha vida a vontade do Senhor Jesus Cristo. E este é maior no reino de Deus. Este é aquele digno no reino de Deus. Sendo assim, meus irmãos, a Bíblia nos convida a sermos justos, a sermos fiéis, a sermos constantes, a sermos obedecedores das doutrinas de Cristo e não somente obedecedores de leis simplesmente. Logicamente, não podemos também deixar de cumprir as leis do mundo, as leis que nos cercam, as leis cíveis naturais. Não podemos deixar de cumprir, sendo mas falando na perspectiva teológica e espiritual, a lei, então, para nós, é as doutrinas de Cristo e aquilo que ele ratificou nos seus pensamentos. Jesus, então,
mostra claramente, diante dessa exposição, que não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Ele não viveu como um legalista. Não foi um agitador. Não foi alguém que quis mostrar e querer ser melhor ou maior do que um ou outro. Não foi isso. Jesus estava mostrando que a justiça que ele pregava excedia em muito a justiça dos fariseus. Os fariseus agiam por simplesmente observância de obras e lei, mas Jesus estava mostrando, não é este o caminho. O caminho é uma vida verdadeiramente dedicada a mim, em piedade, em amor. Sendo assim, continuemos aprendendo a palavra do Senhor, por meio das Escrituras, que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus te guarde neste dia. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos a Ti e agradecemos por este grande e precioso momento que passamos na Tua presença. Que o Senhor continue falando conosco poderosamente. Ó Deus de Israel, em tudo somos satisfeitos por Ti. O Senhor nos supre em tudo. A Tua graça nos conduz a um bom e suave, justo caminho, e aprendemos a amar, aprendemos a viver, meu Deus, uma vida digna e uma vida piedosa com o Senhor. Não por mera aparência ou impressionismo, mas por verdade, por uma verdadeira mudança, uma metanoia produzida em nosso ser. E assim vivemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.